Olá, estou aqui com a Tatiana para falar sobre contexto desafiador e educação corporativa. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Tatiana, o Brasil e o mundo estão passando por um cenário bastante desafiador. Como lidar nessa situação? De fato, Wagner, assim, quando a gente olha para o mundo das organizações, a gente percebe estruturas cada vez mais enxutas, então as responsabilidades das pessoas, dos empregados, crescendo, aumentando. A gente enxerga também estruturas às vezes mais complexas, estruturas matriciais, processos de globalização das empresas. Então, isso traz uma complexidade para o ambiente organizacional bastante grande. Se a gente olha também para o mundo do trabalho como um todo, a gente percebe um ambiente de trabalho mais dinâmico, as pessoas ficando menos tempo nas organizações, os talentos com uma pressão, uma pressa por crescimento mais acelerado, né? A gente olha para um papel de líder que se modificou ao longo do tempo, né? Um líder cada vez mais com o papel de empoderar a sua equipe, de atuar como um coach da equipe, né? Um líder muito menos autoritário, como é um papel, né? No passado. E principalmente no mundo do aprendizado, quando a gente observa, a gente aprende atualmente de uma forma diferente, né? O conhecimento, ele tem um ciclo de vida muito menor. A gente precisa aprender muito mais rápido, a gente precisa colocar em prática aquele conhecimento. Naturalmente, a combinação de todas essas mudanças, né, ela gera uma necessidade das organizações repensarem o modelo de desenvolvimento e a forma como elas desenvolvem os seus empregados, né? Na Vale não foi diferente. A gente, juntando-se a todas essas mudanças, a gente também tem e vive na Vale, né, um momento de o ciclo de mineração está um ciclo, né, em baixa. A gente tem um contexto econômico mundial bastante desfavorável, né, e a partir de todo esse cenário a gente então repensou a nossa estratégia de educação corporativa. E o que vocês têm feito em educação corporativa para estar alinhado com esse cenário? Historicamente, a Vale vinha investindo forte em desenvolvimento, isso está no nosso DNA. A Vale lançou sua Universidade Corporativa em 2003, mas nós atuávamos principalmente com o aprendizado formal. Há 2 anos atrás, nós começamos a falar sobre as diferentes formas de aprender, né? A gente chama internamente do aprender na prática, o aprender com o outro e o aprender de forma estruturada, que está baseado no modelo 70-20-10, né, bastante conhecido atualmente, e que busca fortalecer as diversas outras formas que a gente tem de aprender no nosso dia a dia e que até então eram pouco exploradas, né? E trazendo alguns exemplos dessas formas que a gente tem fortalecido e divulgado, né, nos últimos 2 anos. Quando a gente olha para o aprender com a prática, a gente tem, por exemplo, um momento em que a gente substitui férias de um gestor ou de um colega, um momento em que a gente tem a possibilidade de participar de um projeto multidisciplinar, ou que a gente atua, né, num projeto de voluntariado e consegue, por meio disso, desenvolver competências, né? Existem várias formas de um aprendizado no dia a dia com o nosso trabalho que até então eram um pouco exploradas. Nós temos ajudado os nossos empregados por meio de estruturação de roteiros, de direcionamentos em como aproveitar melhor essas oportunidades para o seu próprio desenvolvimento. O mesmo acontece com o aprender com o outro, né? A gente tem ferramentas como iniciativas de coaching, de mentoring, comunidades de prática, né? Hoje nós temos instituídas pelo menos 3 comunidades de prática bastante fortalecidas dentro da Vale. Uma comunidade para líderes, para agentes educacionais e também uma comunidade de especialistas. E esses ambientes virtuais, eles ajudam as pessoas a aprenderem umas com as outras, com as suas experiências, com as suas vivências, né? Isso dá um dinamismo para o aprendizado e traz contexto para aquele aprendizado, né? Um aprendizado de um empregado que já está dentro da Vale, que já teve contato com uma situação parecida. Então, o próprio processo de coaching, a gente tem atuado bastante com peer coaching, que é como eu aprendo, né, com meus pares, com um grupo de pessoas que vivenciam situações similares, né? O que a gente percebe é que esse modelo é um modelo que, mesmo num contexto, né, de reduções de orçamento de desenvolvimento, um contexto mais enxuto em termos de oportunidade de desenvolvimento, a gente tem conseguido fazer grandes evoluções de desenvolvimento, né? Esse tema, o desenvolvimento de pessoas, ele ganhou força nos últimos 2 anos por meio dessa abordagem, por meio dessa estratégia. E, naturalmente, isso é um processo de transformação. A gente continua valorizando o aprendizado formal, a gente continua tendo soluções, né, de aprendizado em sala, aprendizado formal, cursos online, mas a gente percebeu e tem criado muitas oportunidades novas, como se abrisse um novo mundo em que o aprendizado e o trabalho se integram, né? A gente não tem mais o mundo do trabalho, né? Agora eu vou para o treinamento, agora eu vou trabalhar.
A gente cada vez mais integra esses ambientes, esse aprendizado e gera a oportunidade da companhia crescer e aprender mais. E, de certa forma, o 70 e o 20 são formas mais inteligentes de se trabalhar a um baixo custo, entretanto, nada vem de graça. Qual que é o esforço adicional que você e as pessoas devem aplicar? Eu acho que a grande diferença é ser capaz de organizar este aprendizado que muitas vezes ele já acontecia. Vou te dar um exemplo da substituição de férias. Sempre houve uma prática de substituição de férias, né? Você tem um gestor que sai de férias, uma licença, e alguém o substitui. A grande questão é que antes isso acontecia sem uma intencionalidade de desenvolvimento e sem uma estruturação desse aprendizado. Então hoje a gente consegue de fato preparar esse líder e este empregado para uma vivência de desenvolvimento associado a uma rotina que ele já tinha. Então tem sim uma dedicação, uma intenção, uma preparação, mas que está muito associada à prática, ao dia a dia de trabalho. E por isso ela gera muito mais valor, né? Ela é muito mais reconhecida e valorizada pelos empregados, gera um aprendizado aplicado, né? E muito contextualizado, como eu mencionei. Temos um longo caminho pela frente, mas já fizemos alguns avanços interessantes. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Tatiana, o Brasil e o mundo estão passando por um contexto super desafiador. Como lidar nesse mundo? Ah, mas eu sabia que ia abrir a porta. Que alguém ia entrar. Eu vi ele pegando a maçaneta assim, ó. Eu falei, melhor eu parar.